Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Vou complementar o vídeo de semântica agora com a, a utilização dessas ferramentas de semântica, no caso a tabela verdade, para verificar a validade de argumentos na lógica. Argumentos, eu diria, são os elementos centrais do estudo da lógica. Então a gente vai, para que eu consiga utilizar essas ferramentas, eu vou falar sobre o primeiro, sobre o conceito, né? A utilização do argumento na lógica. Vamos lá. Quando estamos argumentando, estamos tentando, provavelmente, na maioria das vezes, tentando convencer alguma pessoa de algo, né? Então, quando você fala, você está argumentando, você está tentando estabelecer um raciocínio para que alguém aceite. Então, se vamos pegar um argumento que poderia ser usado na programação. Se um programa em Java faz uso da biblioteca Swing e essa biblioteca não foi importada, então o programa não é compilado. O programa em Java foi compilado. O programa faz uso do Swing. Portanto, a biblioteca foi compilada. Foi importada. Se a gente separar em proposições menores, sentenças menores, vejam que a gente tem aqui uma definição uma definição mais separada, né, de cada parte desse argumento. Vejam que cada uma dessas é uma proposição, ou seja, pode ser julgada verdadeira ou falsa. Tá? O que a gente faz? A gente normalmente separa as proposições e vemos que elas têm uma diferença de tipo. Tem algumas proposições, como essas aqui, que fazem um trabalho de definir o contexto. Estabelece verdades que nós assumimos. Não sabemos se são verdades, mas vamos assumir que são. Essas três primeiras aí, por exemplo, são o caso. Elas têm essa característica. E a última aqui, ó, ela é um pouco diferente, porque ela define uma conclusão, normalmente advinda ou definida através das anteriores. O nome que a gente dá para isso, para esses tipos de proposição, as primeiras a gente chama de premissas e a segunda a gente chama de conclusão. Tá? Segundo tipo. Então, o argumento é formado de um conjunto de premissas esse conjunto pode ser vazio, tá? Então é zero ou mais premissas. E a gente tem aqui uma conclusão. Como é que essa conclusão chegou aqui? Qual que foi a definição que nos trouxe? Normalmente, ela houve aqui um processo de raciocínio, que tem vários nomes, tá? Tem o nome de derivação, tem o nome de dedução ou inferência, muitas vezes acompanhada do adjetivo lógica, tá? Então, esse processo de você, através das premissas, chegar numa conclusão é o que a gente chama de inferência lógica, ou raciocínio, ou dedução, tá? Que em inglês muitas vezes se usa a palavra reasoning para isso. Simbolicamente, eu vou fazer o seguinte, eu vou transformar aquelas proposições em proposições atômicas. Então, por exemplo, o fato de se o programa em Java faz uso de swing, eu vou usar a proposição swing. Ele
Se ela não importar, quer dizer, não importa. E se, no caso, implica em não compilar. Essa aqui é a primeira premissa, agora escrita simbolicamente. Já a segunda premissa, que é o programa fez uso do swing. E a terceira premissa, o programa compila. A conclusão eu vou definir como a afirmação que estava aqui, né, negada na primeira, vai ser a afirmação, ou seja, a biblioteca foi importada. Quando nós vamos usar simbolicamente um argumento, nós vamos utilizar um símbolo para definir e separar as premissas da conclusão. Esse símbolo aqui é o que a gente chama de vinculação semântica, tá, pessoal? E ele indica que o argumento, quando você usa esse símbolo, ele indica que o argumento ele é válido. Vocês acham que esse argumento é válido? Pensem um pouco. Se eu estou dizendo que a biblioteca Swing e não sendo importada, se ela for usada no programa, o programa não compila, isso eu estou assumindo como verdade. Eu sei que a biblioteca Swing foi usada. Eu sei que o programa foi compilado. Dá para concluir que a biblioteca foi importada nesse caso? Parece que sim, né? Pelo conhecimento que a gente tem de Java, parece que funciona. Então, esse entendimento que a gente tem pelo conhecimento de Java faz com que esse raciocínio seja válido, seja correto, ele seja difícil de refutar. Esse problema de verificar se o argumento é válido é o problema central do estudo de lógica, tá? É o que a gente vai brincar durante a disciplina toda. Então, todos os problemas de verificação lógica que a gente vai lidar, eles vão girar em torno desse problema central. Verificar se o argumento é válido. Agora, com o conhecimento que a gente tem sobre semântica e sobre tabela verdade, a gente pode já estabelecer o primeiro método de verificação da vinculação, ou seja, de se o argumento é válido ou não. O argumento ele é válido quando, fazendo uma tabela verdade para as premissas, ou seja, tabelas, as premissas. Então, eu tenho várias tabelinhas aqui que formam os elementos, né, as fórmulas das premissas. E aqui eu vou fazer, pessoal, uma fórmula, vou pegar a fórmula da conclusão do argumento e também fazer uma tabela para ela. Ok? Nesse caso, o que a gente vai fazer? Nossa verificação vai ser a seguinte. Nós vamos verificar se em todas as linhas da tabela, aqui, descendo aqui, né? Se tem alguma linha que as premissas são todas verdadeiras. Quando tiver uma linha assim, nós vamos verificar a condição da vinculação, que é a seguinte. Se as linhas todas, se os elementos dessa linha forem todos verdadeiros, se as fórmulas derem verdadeiro todas, a conclusão também tem que ser verdadeira. Isso faz com que haja vinculação. Então, se acontecer isso, todas as linhas
No caso, com premissas verdadeiras. Se isso acontecer, você tem vinculação semântica. Então, isso é uma forma de você verificar se o argumento é válido. Então, se fizer isso para qualquer argumento, você vai provar, mostrar que ele é um argumento válido. Obrigado e até o próximo vídeo.